Vamos abrir a Santa Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, versículos 6 a 5. Queremos falar sobre Calebe, o otimista. E diz-nos assim a palavra do Senhor: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse a Josué: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé te será por herança, a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e eis que hoje tenho já 85 anos. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia, que estavam ali os Anaquins, ou seja, os gigantes, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porque ele perseverou em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Ora, o nome de Hebrom era outrora Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Bendita seja a palavra de Deus lida aos nossos corações. Calebe, que personagem notável, meus irmãos, um começo de vida humilde. O nome de Calebe em hebraico significa cachorro. Veja você. Então, um homem de uma origem humilde, de um começo talvez tão apagado, tão desfavorável com um nome desses, e entretanto se destacou como um dos grandes heróis da fé. Toda vez que Calebe aparece na Bíblia, é para ser elogiado. Um homem leal, um homem de fé, um otimista de 85 anos. E como nós precisamos de otimismo nos dias de hoje. O otimismo combina com a fé, cai bem a pessoas de fé, mas estamos cercados de pessimistas. O grande estadista Winston Churchill costumava dizer: eu prefiro ser um otimista e estar errado, a ser um pessimista e estar certo. O poeta Hugo Foscolo disse que o pessimista considera o sol um mero fazedor de sombras. Quantas pessoas hoje
diante dos obstáculos, das situações, da circunstância em que vivemos, acabam sendo contagiadas pelo vírus do pessimismo. Lembro que na igreja que pastoreava, mais de 20 anos atrás, havia um irmão muito querido, e esse irmão casou uma filha. Aquela jovem se casou, constituiu família. 2, 3 anos depois engravidou, o que significava que aquele irmão iria se tornar avô. Estava a caminho o primeiro neto, a primeira neta. Eu imaginei que ele estivesse muito feliz e fui cumprimentá-lo. Eu disse: meu irmão, parabéns, eu soube que a sua filha está grávida, tem um nenenzinho vindo aí. E ele, com uma cara muito séria, me respondeu: eu não sei como alguém tem coragem de colocar um filho num mundo desses. Pessimismo. Isso não é de Deus. Isso não convém a pessoas crentes. Isso não honra, não exalta, não glorifica ao Senhor. Olha para mim, presta atenção. Isso não faz ninguém feliz. É tão fácil ser pessimista, achar que tudo vai dar errado, desistir antes mesmo de tentar, mas Deus nos desafia a sermos homens e mulheres de fé. E isso aprendemos com Caleb. Vamos então seguir 5 lições que Caleb nos ensina nesse texto que nós acabamos de ler. Olha só, meu querido irmão, minha querida irmã. Primeiro, como Caleb, nós precisamos ter um coração firme. 45 anos antes deste episódio que estamos considerando, Caleb havia sido enviado como um dos 12 espiões para conhecer a terra de Canaã. E olhem só o que Caleb diz aqui no versículo 6, meus irmãos e minhas irmãs. Versículo 6, versículo 7, ele diz assim: eu trouxe a resposta, como a sentia no meu coração. Porém, no versículo 8, meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Mas eu, disse Caleb, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Você percebe a diferença? O coração dos israelitas se derreteu. Eles ficaram cheios de medo, eles foram contagiados pelo vírus do pessimismo. Mas Caleb disse: eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus, e trouxe a resposta que eu sentia no meu coração. O coração dos israelitas se derreteu, o coração de Caleb se encheu de entusiasmo. Olha, parece que eles não tinham o mesmo tipo de coração. E você, tem um coração que se derrete ou tem um coração que permanece firme? Há uma fábula muito interessante que fala de um ratinho. E um dia ele encontrou um gato e aquele gato estava perseguindo, ele ficou com muito medo e disse: Deus, me ajude. Deus ouviu e transformou aquele rato num gato. Então agora ele não precisava mais ter medo dos gatos. Tudo correu bem até aquele rato, transformado em gato, encontrar com um cachorro. Ele ficou apavorado e gritou: Deus, me ajude! E Deus o ouviu novamente, transformou-o em um cachorro. E as coisas ficaram bem, até que aquele cachorro se encontrou com um leão. Mais uma vez ele gritou: Deus, me ajude! Deus o ouviu e transformou ele num leão. E agora ele estava todo cheio de confiança. Apareceu um caçador. E aí ele disse: Deus, me ajude! E sabe o que Deus fez?
transformou ele de volta num rato. E disse para ele o seguinte: olha, não tem jeito. Não tem jeito. Porque o seu problema é que ainda que você tenha um corpo de leão, você continua tendo o coração de um rato. Do que é feito o seu coração? Que tipo de coração você tem? Isso irá fazer uma grande diferença na história que você irá viver. Como Caleb, eu e você precisamos ter um coração firme. Segunda lição que nós aprendemos com Caleb, muito necessária para a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. Como Caleb, precisamos acreditar nas promessas do Senhor. No versículo 9 e no versículo 10, Caleb dá esse testemunho. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança, a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, disse Caleb, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e eis que hoje tenho já 85 anos. Que testemunho Caleb pôde dar? Ele disse: olha, o que Deus prometeu, Deus fez. O que Deus falou, Deus cumpriu. E agora aqui estava Caleb, 45 anos depois, para dizer: eu confiei no Senhor, e o Senhor não me decepcionou. Ah, meu querido, minha querida, você tem um testemunho assim para dar? Amém? Você tem um testemunho como esse de Caleb para dar? Amém? Talvez você esteja dizendo: pastor, eu não tenho assim nenhum testemunho tão impactante. Então, meu querido, minha querida, talvez o que esteja faltando a você seja confiar na promessa de Deus, como Caleb confiou. O Senhor é Deus de palavra. O que Ele diz, Ele faz. O que Ele promete, Ele cumpre. Nós precisamos confiar nas promessas. Tantas são as promessas, firmes devemos estar nas promessas. E nós temos tantas razões para sermos otimistas, porque caminhamos firmes nas promessas de Jesus. Uma terceira lição que eu aprendo com Caleb e que me traz a admiração é que, como Caleb, nós precisamos acreditar nas possibilidades. Eu gosto muito do versículo 11. Nesse versículo, Caleb diz o seguinte: estou agora com 85 anos. Estava na terceira idade. Pastor Almir diria que ele estava já na quarta idade. Estou já com 85 anos, disse Caleb, e ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Gosto dessa declaração de Caleb. Josué, meu amigo, eu agora estou com 85, não são mais 40, são 85, mas a mesma força que eu tinha lá, eu tenho hoje. E a mesma força para guerrear que eu tinha naquela época, eu tenho hoje. Gosto da maneira como Caleb enxergava a si próprio. Ele tinha 85 anos, mas não se trocava por 2 de 42,5. Amém? Olha, a maneira como você se enxerga vai afetar o resultado daquilo que você faz. Vou repetir, porque isso é de extrema importância. A maneira como você se enxerga vai influenciar
se não determinar o resultado daquilo que você faz. Então acredite, a Bíblia diz: em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos adversários. Acredite em Deus, acredite que com Ele você pode, seja um otimista. Gosto da história daquele velhinho, vovozinho de 90 anos, que foi se consultar como médico, e o médico perguntou a ele: meu senhor, por que o senhor está aqui? E o vovozinho disse: é o seguinte, eu vou me casar, e me disseram que antes do casamento é bom que o homem faça alguns exames, a mulher faça alguns exames, então eu vim aqui fazer os exames porque eu vou me casar. Aí o médico perguntou para ele: quantos anos o senhor tem? E o velhinho disse: eu tenho 90. E quantos anos tem a sua noiva? Aí o velhinho disse: ela tem 20. O médico arregalou os olhos, assustado. O senhor tem 90 e ela tem 20? Isso. Aí o médico disse: olha, eu tenho a obrigação de alertar o senhor, de dar um aviso para o senhor, porque um casamento com essa diferença de idade pode ser fatal. E o vovozinho perguntou: é mesmo, doutor? Sim, respondeu o médico. Um casamento com essa diferença de idade pode ser fatal. E aí o velhinho respondeu: é, doutor, então paciência, né? Fazer o quê? Se ela morrer, morreu. Esse era um vovozinho otimista. Não se trocava por 2 de 45. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Está se trocando? Qual é a avaliação que você tem feito de você mesmo, de você mesma? Aprenda com Caleb, um otimista de 85 anos, que não via na idade avançada um obstáculo às conquistas, às realizações. E Deus quer que você se veja assim. Digo mais, Deus será honrado se você se enxergar dessa maneira, segurar na mão que Ele lhe estende e viver as aventuras para as quais Ele convida você na santa obra do Senhor. Amém? Quarta lição que nós aprendemos com Caleb. Caleb, o otimista. Como Caleb, nós precisamos estar prontos para a luta. Versículo 12. Qual foi o terreno que Caleb pediu a Josué? A região de Hebrom. O que havia na região de Hebrom? 3 coisas: montanha, cidades muradas e gigantes. Vê se não é o que está escrito aí no versículo 12. Caleb disse: Josué, eu quero agora tomar posse da terra que o Senhor me prometeu. Eu quero a região de Hebrom, lá onde estava o túmulo dos patriarcas, o túmulo de Abraão. E Caleb sabia que lá na região de Hebrom havia montanhas, ele precisaria escalá-las. Havia cidades fortificadas, ele precisaria derrubar aqueles muros. Havia gigantes, anaquins, ele precisaria derrotá-los. Mas nem montanhas, nem muralhas, nem gigantes são obstáculos a alguém que confia em Deus, que confia no Senhor. Eu queria falar uma coisa muito séria para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem uma vitória para você, mas ela não vai cair do céu no seu colo. Você vai precisar lutar, você vai precisar batalhar. Caleb entendeu isso. Caleb não disse: eu quero o terreno mais fácil. Caleb disse: Deus, eu quero o melhor terreno. Eu quero a região com a qual eu sonhei.
Eu não quero o mais fácil, eu quero o melhor. Eu sei que eu vou ter que subir a montanha, eu sei que eu vou ter que derrubar as muralhas, eu sei que eu vou ter que derrotar os gigantes. Mas Deus, eu entendo que não pode haver vitória se não houver luta. Então, meu irmão, minha irmã, se apronte para lutar pelo seu sonho, para lutar pelo seu filho, para lutar pelo seu casamento, para lutar pela solução do seu problema. Não desista, não seja um pessimista, não me entregue os pontos. Isso é tudo o que o diabo quer. Não deixe o seu coração se derreter, mas se prepare para a luta. As montanhas serão transpostas, as muralhas vão cair, os gigantes vão perder, e vai ser uma vitória tão grande, que toda a honra e toda a glória precisarão ser dadas a Deus, porque todo mundo vai ver que sozinho você não teria conseguido, e o Deus de Israel será glorificado na sua vida. Pode acreditar. Uma quinta e última lição que fica para as nossas vidas da experiência de Caleb, é que como Caleb, nós podemos alcançar grandes vitórias. Esse texto tão bonito se encerra com uma frase muito abençoadora. Versículo 15, assim termina a passagem bíblica. Essa é a frase: e a terra repousou da guerra. Sabe o que significa? Houve paz, houve vitória, as montanhas foram transpostas, os muros caíram, os gigantes perderam, e a terra repousou da guerra. Agora não era mais o momento de lutar, de erguer as espadas, agora era o momento de desfrutar. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Temos razão para ser otimistas, porque temos um Deus grande, promessas maravilhosas, e o futuro que nos aguarda, depois das montanhas, depois das muralhas, depois dos gigantes, é um futuro de paz. Eu me lembro de uma experiência que foi compartilhada pelo pastor Isaltino Coelho Filho, saudoso pastor Isaltino, hoje já na glória, mas um homem muito usado pelo Senhor. O pastor Isaltino disse que certa vez estava num retiro de pastores, e um preletor tomou a palavra e começou a descrever a situação do cristianismo no mundo. E a tese daquele preletor era de que o cristianismo estava acabando no mundo. O islamismo crescia em ritmo mais acelerado, a Europa logo se tornaria muçulmana, porque os imigrantes tinham mais filhos do que os nativos, o budismo se espalhava pelo mundo, a perseguição religiosa inibia o crescimento da igreja, e todos os dados, todas as estatísticas, todas as informações apontavam para o fim do cristianismo. E quando aquele preletor terminou de dar aquela aula, havia um silêncio lá no retiro dos pastores, e as pessoas estavam tristes. O pastor Isaltino disse que ele se levantou, pediu a palavra, foi até o microfone, abriu a Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, e leu, simplesmente leu: tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ao ouvirem este versículo sendo lido, aqueles pastores cobraram ânimo, gritaram aleluia! E todas as estatísticas, dados e previsões foram esquecidos. Está na hora de você fazer uma escolha. Se você vai ser pessimista, como tantos à sua volta, que olham para o mundo, para as circunstâncias e dizem, não tem jeito,
ou se você vai olhar para a Bíblia e crer que no final os reinos deste mundo se dobrarão perante Deus e o seu Cristo, e a terra repousará da guerra, e a sua vida será marcada pela paz e pela vitória, em nome do Senhor. Deus é maior do que tudo, Deus é maior do que todos. A igreja do Senhor, se tem alguém que tem razões para ser otimista, esse alguém somos você e eu. Expulse o medo que quer se apoderar do seu coração e agarre-se ao Senhor e às suas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.